Existem ocasiões da nossa vida onde, em determinados momentos, as dificuldades e o fato de nós olharmos ao nosso redor nos impedem de enxergar as coisas com clareza. A gente não consegue organizar nossas ideias, a gente não consegue entender ali o que está acontecendo por causa dessas situações. E aqui no livro de João, no capítulo 20, tem uma história que mostra bem, né, essa situação, retrata bem esses acontecimentos. E aí, é aqui no partir do versículo 10 até o versículo 18, onde a gente vê a história de Maria Madalena. Maria Madalena era uma seguidora de Jesus, era alguém que estava sempre próximo a Jesus, sempre seguindo a Jesus. E nessa ocasião aqui é retratado sobre quando ela vai visitar o túmulo e percebe que o corpo de Jesus já não está mais lá, que ele ressuscitou. E naquela ocasião ela vê os anjos perguntam a ela por que ela está chorando. E ela fala: levaram embora meu Senhor, eu não sei onde o colocaram. E aí, no versículo 14 fala: nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Então, nessa ocasião aqui, Maria ela não reconheceu a Jesus. Ele estava próximo a ela era alguém que seguia a Jesus, ela certamente sabia como ele era, conhecia ele, mas nessa ocasião ela não reconheceu. Ele falou aqui com ela, mas ela não reconheceu e perguntou que achou que ele fosse o jardineiro. Então talvez sejam várias as situações aqui pelas quais tenham feito Maria não reconhecer a ele. Aqui no comecinho do capítulo fala que ainda era bem cedo, estava escuro, então talvez a escuridão ali não tenha deixado ela reconhecer a ele, ou talvez o seu choro, as lágrimas, né, embaçando a sua vista ali, não tenha feito ela reconhecer, ou a agitação dela olhando de um lado para o outro, procurando, não fez ela perceber quem ele era. Mas tem um versículo aqui que chama muito a minha atenção. No versículo 16 fala: Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Mesmo em meio a situações, a coisas que talvez estivessem atrapalhando Maria de reconhecer a Jesus, atrapalhando ali a sua visão naquele momento, mas ao ouvir a sua voz, imediatamente ela o reconheceu. Quando ele disse Maria, ela se voltou para ele e disse mestre. Ela reconheceu quem estava falando com ela naquele momento. Assim também é a nossa vida. Muitas vezes, diversas situações nos impedem de reconhecer ao cuidado de Deus na nossa vida. Diversas situações nos impedem de ver a bondade, o amor de Deus para conosco, nos impedem de ver que Ele está ali ao nosso lado, cuidando de nós. Mas, se nós tivermos um viver de intimidade com Deus, de conhecer a Deus, de buscar a Ele constantemente na nossa vida, nós reconheceremos a sua voz ao ouvi-la. Nós reconheceremos a sua voz, nós escutaremos a sua voz ao buscar a Ele na palavra, ao buscar a Ele em momentos de oração, em momentos de devoção a Deus. Nós sabemos que Ele está falando conosco porque nós ouviremos a sua doce voz. E só reconhece a voz de Deus aquele que tem intimidade com Deus. Se eu estou falando aqui, você não está vendo, né? Se você não me conhece, eu estou falando, mas você não está me vendo, você não vai saber de quem é essa voz, você não vai saber quem é a minha voz. Mas se você é alguém que me conhece, que sabe quem eu sou, convive comigo e certamente lembra da minha voz, mesmo que você não esteja vendo, você vai saber que sou eu que estou falando. Assim também é no nosso relacionamento com Deus. Aqueles que não conhecem a Deus, não sabem quem Ele é, não reconhecerão a sua voz. Mas aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que buscam a Ele, certamente conhecem a voz dEle quando Ele fala conosco. Que essa possa ser a nossa experiência, que assim como Maria, nós tenhamos um coração grato a Deus, tenhamos um coração de amar, seguir a Deus, de estar sempre próximo a Ele e reconhecer a sua voz. Quando Ele chamar pelo nosso nome, nós iremos saber que é Ele que está falando conosco, que é o nosso Mestre que está falando conosco. Que tenhamos esse coração, que possamos aprender com Maria a buscar a Deus, a ser íntima dEle e a conhecer a sua voz na nossa vida, mesmo que ao nosso redor as situações nos impeçam de enxergar da maneira correta, nos impeçam de ver aquilo que Ele é para nós, mas que os nossos ouvidos estejam sempre atentos para o que Ele está falando, para o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Que Deus abençoe você.